Bom, bom dia, pessoal. Eu estou aqui com o pessoal do grupo de pesquisa e extensão da Unirio e a gente está aqui hoje para poder ter a primeiro encontro, né, que a gente vai tratar sobre algumas questões da ciência e pesquisa que são importantes a gente entender antes de começar a trabalhar com pesquisa. E aí é o seguinte, como é que eu queria que funcionasse hoje? A gente vai ter uma apresentação de PowerPoint, mas eu queria que fosse mais uma conversa mesmo, assim. E como eu vou estar olhando o PowerPoint, então eu não consigo olhar o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone, fala enquanto eu estiver falando, pode me interromper mesmo, porque Tá, eu eu não consigo acompanho olhar. aqui, Ulisses, qualquer coisa também eu falo com você, tá? Tá, Deixa. beleza, então. Então, assim, eu vou começar a apresentação, aí eu recomendo que vocês coloquem a apresentação na tela inteira, assim, vão aí no canto e tirem o mosaico e coloquem na tela inteira para ficar mais fácil de ver, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui. E também eu mandei no grupo do WhatsApp, para quem tiver, for mais fácil ver em outro lugar, no computador, tá? Fica mais fácil para vocês. Então, vamos lá. Vocês já conseguem ver minha tela? Já sim, professor. Então, beleza, vamos lá. Vamos apresentar, então. Bom, essa é a primeira conversa, né? Conversa sobre ciência, pesquisa. Ulisses vai pedir vamos pedir autorização para gravar, só para ficar registrado? Ah, sim, claro. Todo mundo autoriza a gravação hoje, gente? Até para a gente poder mostrar para quem não pôde participar hoje. Alguém não autoriza? Bom, eu acho que todo mundo autorizou, então vamos começar. Tá, Bom, essa primeira conversa hoje vai ser uma conversa bem geral, sobre um assunto bem difícil, e ela vai ter que ser bem superficial, porque a gente tem pouco tempo, tá? Mas eu acho que já dá para a gente pensar algumas coisas aqui. Então a gente vai pensar um pouco hoje sobre ciência, sobre pesquisa e outras cositas más, tá bom? Bom, para começar, esse é o nosso primeiro encontro. E a ideia é que hoje a gente discutir sobre essa coisa de ciências, pesquisa e pesquisas, que na verdade não tem uma ciência só, e não tem apenas um jeito de pesquisar. A gente vai entender que essa conversa é um pouco complicada e que a gente precisa de alguns requisitos assim para poder entrar nesse debate, tá? Então esse é o primeiro encontro de 4 e no final eu falo um pouquinho como é que eu estou pensando nos próximos encontros. Bom, a gente está tentando aqui responder uma pergunta que não dá para responder, uma pergunta que é impossível, né? Que é o que é ciência? Na verdade, a gente tem cientistas, a gente tem filósofos desde os antigos gregos e ao longo de todos os últimos séculos, e principalmente no século XX, né, onde a ciência acabou tendo uma grande prevalência, um grande poder no mundo, as pessoas tentando entender o que é ciência, né? E uma maneira de você fazer isso é você tentar entender o que é uma pesquisa, né? Porque a ciência a gente sabe que a ciência ela é composta assim de pesquisas e resultados, né? Então a gente vai tentar discutir um pouco o que é ciência hoje, vai tentar discutir um pouco o que é pesquisa hoje, e no final dentro dessa discussão toda a gente vai tentar entender o que é uma pesquisa na área educacional, né? Que é o que a gente está interessado em entender aqui hoje. E é o que a gente vai trabalhar nas próximas 4 semanas, tá bom? Então vamos lá. Mas antes de mais nada, eu queria que vocês vissem um vídeo. Não sei se vocês conhecem esse cara, é o Neil deGrasse Tyson. Ele é físico muito famoso. E isso aqui é uma apresentação, é uma entrevista que ele deu no programa do Jimmy Fallon. Oi? Desculpa, não está aparecendo para gente o modo de apresentação. Ah, Não sei não? se... Não, está na primeira parte, isso, agora está, mas põe no modo de apresentação, por favor. Tá, Eu vi que peraí. você estava falando da... Tá bom, calma. Então vamos lá. Apresentar. Vamos tentar de novo. Agora deve dar certo, peraí. Então vamos lá. Agora deve dar certo. Bom, então tá, a gente está aqui com o Neil deGrasse Tyson, né? Eu acho que todo mundo aqui já conhece ele. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o vídeo. Vocês estão ouvindo? Não. Ah, peraí, calma. Tira o seu fone de ouvido. Tentar sim.
tooth fairy. No, my wife has a PhD in mathematical physics. Right. Vou começar de novo, peraí. And do you and your wife, with your children, are you scientific with the facts, or do you go with myths like the tooth fairy? No, my wife has a PhD in mathematical physics. Right. So the experimentation we did on our kids. And the night took a real turn. It was trying to rain. I'll give an example. When their teeth start coming out, right? What do? So we're not going to lie to them, right? Because the universe is amazing enough to have to invent stuff just to keep kids entertained. So what we said was, we heard that if you put your tooth under the pillow, tooth fairy comes. We're not sure. We just heard. They put the tooth on the pillow. We swapped it out, right? And they said, "Look, Mommy, Daddy, the tooth fairy came." We said, "How do you know it was the tooth fairy?" And then she thought about it. There's my daughter. She said, "Oh no, I don't know. I just know that there's money here." So she started setting up booby traps for the tooth, like crinkly aluminum foil on the ground, so she would wake up, walk in. She had one of these dream catchers, hoping she could catch the fairy in the dream catcher, but it didn't work. At school, she got together with her friends and said, "We think it might be our parents who are doing this. If it is, whoever's tooth comes out at school, don't tell your parents. Put that tooth under the pillow and see what happens the next day." And it stayed a tooth. So they performed the experiment to demonstrate that the parents are the tooth fairy. And I'm thinking, this is how adults should behave. Fantasy from reality. And don't tell me that, they need the tooth fairy center for childhood. They play with dolls. And is a girl thinking that the Barbie is real? This plastic? No, it's something they play with and imagine with. But you're not lying to them. You're not saying this is actually real. No, they can use their imagination for things where imagination belongs, but not some hoax perpetrated by adults on children. Wow, that was a much deeper question. Bom, eu não sei se vocês conseguiram ver, porque está em inglês, né, e tinha as legendas, mas assim, era o Neil deGrasse Tyson conversando com o Jimmy Fallon, e aí ele estava conversando sobre a filha dele, né, que estava nessa coisa de acreditar em fada de dente, e aí ele pergunta se foi a fada de dente mesmo, que pegou o dente, colocou o dinheiro embaixo do travesseiro, e aí a filha dele começa a criar experimentos para pegar a fada de dente. No final ela faz um experimento para descobrir se fada de dente são os pais, né? Que é colocar o dente embaixo do travesseiro e não avisar ninguém. E aí o dente estava lá embaixo. E aí a conclusão que a gente chega, que é que a filha dele chega, é que não existe fada de dente, que os pais dela são a fada de dente, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje, tá bom? Mas assim, esse é só um exemplo, né? Um exemplo bem bobo, mas um exemplo muito importante do que é fazer ciência, né? Você tem uma hipótese sobre o mundo, você cria experimentos para confirmar ou refutar essa hipótese, né? Vocês percebam que a filha do Neil deGrasse, primeiramente, queria provar que a fada de dente existia. Como é que ela resolveu provar isso? Primeiro, ela queria acordar com algum barulho que a fada de dente fizesse quando entrasse no quarto, e depois ela queria pegar a fada de dente, criou até um apanhador de sonhos, né? Um catcher, para ver se consegue pegar a fada de dente. Então, a primeira coisa que ela tentou fazer foi provar que a fada de dente existe. Não estava funcionando os experimentos dela, e depois ela tentou provar que a fada de dente não existe. Então isso é bastante significativo, porque quando a gente está pesquisando alguma coisa, a gente precisa estar aberto, inclusive, à possibilidade do que a gente está pesquisando não ser verdade, né? E a gente pensar em como é que a gente faz para poder achar isso, né? Então, assim, de grosso modo, ciência é um sistema de aquisição de conhecimentos baseado no método científico. O método científico basicamente a ideia de você cria uma hipótese, você cria uma metodologia, você cria um experimento, você cria algum tipo de organização para poder chegar e provar que essa hipótese, ou dar elementos para que essa hipótese seja considerada verdadeira, né? E aí há uma comunidade, essa comunidade vai revisar esse achado, e aí essas pessoas vão chegar à conclusão de que isso é verdadeiro ou não dentro daquele lugar, tá? Então, na verdade, assim, não é a ciência que produz um método, é o método científico que produz a ciência, né? Você tem um método, é um método daquele lugar, que é um método que é reconhecido por aquelas pessoas,
São métodos, técnicas, metodologias, mas esses métodos técnicos e metodologias produzem a ciência que é referendada socialmente, né? Então, e por que é importante dizer que ela é referenciada socialmente? Porque, principalmente ao longo do século XX, final do século XIX, quando a filosofia da ciência ela começou a ser mais presente no mundo, foi se percebendo certos padrões de como é que a ciência ela é produzida, né? Um dos principais filósofos da ciência do século XX é o Thomas Kuhn. Ele escreveu o principal livro dele. Ele era físico também, né? Tem um trabalho muito grande na área de física, mas o principal trabalho dele na área de filosofia da ciência é a estrutura das revoluções científicas. Esse livro, que é um livro muito importante, um livro revolucionário, que ele fala sobre como é que a ciência, como é que ocorrem as revoluções científicas. O que é uma revolução científica? A gente tem na matemática um exemplo que é muito bom, que é o exemplo das geometrias não euclidianas. Então a gente tinha um paradigma, ou seja, a gente tinha um conjunto de regras estritas sobre o que é a geometria, que é a geometria euclidiana, que é a geometria lá que tem o axioma das paralelas, que você tem lá os resultados lá dentro dela, e você vai produzindo dentro desse paradigma. Você tem lá todos os teoremas lá de geometria euclidiana. Você tem o teorema de Pitágoras, você tem o teorema, aquele teorema sobre áreas, você tem tudo ali dentro daquela ciência normal, que é a ciência que está dentro do paradigma da geometria euclidiana, né? Aí acontece uma crise. Qual crise a gente pode... O que é uma crise? É quando alguma coisa não está funcionando como deveria funcionar. Então, por exemplo, não conseguiu se provar o quinto postulado, o postulado das paralelas, a partir dos outros 4 postulados da geometria euclidiana. Então, isso é uma crise. E aí você ficou séculos tentando achar uma solução para essa crise, né? Que solução é essa? Como é que a gente acha a solução para esse problema? E não se achou uma solução para esse problema. E aí tem a ciência extraordinária. O que é a ciência extraordinária? É quando alguém pensa de uma maneira completamente diferente, que é a negação do quinto postulado, no caso. Então, quando a gente pode produzir geometria quando esse quinto postulado não existe, e que tipo de geometria vai ser essa? Que tipo de geometrias vão ser essas, né? E aí você tem uma revolução científica, quando você modifica completamente o paradigma, né? Você tem um paradigma novo, e esse paradigma novo ele tem que conseguir abarcar as verdades do paradigma antigo e produzir novas verdades a partir dele. Então, no paradigma novo da geometria, a gente tem várias geometrias, que são geometrias euclidianas e não euclidianas, e no contexto da geometria euclidiana, você tem as regras da geometria euclidiana que continuam valendo. E você tem as regras novas, que são as regras das geometrias, geometria esférica, geometria... sei lá, você tem toda aquela geometria do motorista de táxi, você tem vários exemplos de geometrias diferentes que estão funcionando aí. Então, isso funciona, de uma maneira geral, de acordo com Thomas Kuhn, você pode enxergar isso em basicamente todos os campos do conhecimento. Essa coisa, você tem um paradigma, um conjunto de regras, vão sendo questionados, vai tendo a crise, alguém vai lá e propõe uma nova resposta, tem uma revolução, isso acontece. Na física, por exemplo, tem a revolução que o Einstein trouxe, né? Que o Einstein, antes do Einstein, era a física do Newton, que era a física aceita como a física, sei lá, correta, né, paradigmática, e o Einstein vai lá e traz a teoria da relatividade, transforma totalmente o campo da física, e a gente tem um novo paradigma hoje, que também está em transformação, né? É importante a gente perceber que isso é uma coisa que está em transformação. Não é porque existe um paradigma que a ciência vai ficar parada, a ciência continua produzindo, mas dentro daquele lugar, daquele paradigma, você tem uma resistência a você mudar desse paradigma. E aí, isso é importante a gente perceber, então, que a ciência ela é produzida por pessoas dentro de um lugar histórico. E esse lugar histórico, você tem relações de poder que estão acontecendo ali dentro, né? E aí é quando você tem uma revolução científica, quando essas relações de poder elas se transformam. Qualquer semelhança com a revolução no mundo real não é mera coincidência. Você pensa, por exemplo, a Revolução Francesa, ela aconteceu basicamente porque você tinha condições de transformação social enormes, a estrutura social estava totalmente frágil, e aí você teve uma transformação de poder, que estava no poder mudou. Então, e o Thomas Kuhn, ele estudava muito sobre história, então ele acabou relacionando as duas coisas do ponto de vista da ciência, isso foi genial. Eu vou trazer só mais uma pessoa, tá? Você tem muita gente que estuda sobre filosofia da ciência, é muito importante ler, assim, em algum momento. Como o Feyerabend, como a Deston, mas a gente vai falar só de 2 pessoas hoje.
que a gente tem pouco tempo. É o Karl Popper. O Karl Popper, ele ficou famoso esses dias, inclusive porque o Felipe Neto fez um vídeo sobre ele. Mas assim, o Karl Popper, ele fala que não é possível confirmar a veracidade de uma teoria científica. A gente nunca consegue confirmar que uma teoria é verdadeira. A gente nunca consegue ter certeza. A gente só consegue mais e mais experimentos para poder suportar a nossa hipótese e a partir daí a gente consegue considerar que isso tem muitas hipóteses indo naquela direção, então é uma coisa que é verdade. Ele também diz que toda teoria científica é falseável, né? Então, o que é uma teoria que é falseável? Você tem um experimento que pode acontecer, que é o experimento decisivo, e esse experimento decisivo vai falsear toda aquela teoria. Aquela teoria não funciona mais, e você precisa de novas teorias para poder explicar como é que o mundo funciona. Então, vamos ver isso no exemplo da nossa jovem pesquisadora, né? Então, ela chegou à conclusão de que não é possível provar que fadas de dentes... Então, a gente não consegue provar que as fadas de dentes não existem. A gente não consegue provar. A gente não consegue olhar o universo inteiro, procurar o universo inteiro, ir atrás de todos os lugares possíveis e imagináveis e ver que tem fada de dente. Pode ser que fada de dente exista mesmo, mas a gente nunca vai conseguir provar, porque a gente não vai conseguir pegar uma fada de dentes. Mas assim, a gente também não pode dizer que elas não existem, tá? Aí, o que uma teoria científica vai ser falseável? Se encontrarmos ou capturarmos uma fada de dente, nossa teoria de que elas não existem cai por terra. Então é isso. Se a gente conseguir achar uma fada de dente, a teoria de que as fadas de dente não existem cai por terra, tá bom? E o experimento decisivo, nesse caso, é você encontrar uma fada de dentes. Mas assim, eu acho muito difícil a gente encontrar uma fada de dentes, né? Então eu acho muito difícil que elas realmente existam. A gente tem muitas hipóteses dizendo que são os pais que colocam o dinheiro embaixo do travesseiro dos filhos, tudo bem? Então, quais são as principais características da ciência? A universalidade, você vai tentar buscar uma explicação que funcione em diversos contextos, né, nos contextos mais gerais possíveis. Então, quando você cria um novo paradigma, é importante que esse novo paradigma ele abarque as explicações do antigo mesmo, porque você está tentando fazer o universo de explicações que a sua teoria tem crescer mais e mais. Objetividade, que é a capacidade de você, como pesquisador, como pessoa, impregnar cada vez o mínimo possível suas crenças e suas visões de mundo em cima da teoria ou do resultado que você está tentando trazer. Para isso, você precisa ter uma coisa chamada ceticismo. Então, isso é uma discussão muito complexa, porque existe uma coisa estúpida hoje, a gente fala muito sobre isso hoje, porque a gente vive num país hoje em que a gente tem uma dicotomia entre ciência e religião, né? Mas se você for parar para ver, quase todos os cientistas nos últimos séculos, eles eram religiosos também. Mas aí é que tá, o ceticismo é uma... Peraí, acho que chegou mais alguém. Não. Tá. O ceticismo, ele é uma postura em relação à vida, em relação à sua pesquisa, de você sempre questionar as verdades que você acha que são verdades. Então, pensando no caso da filha do Neil deGrasse Tyson, ela estava querendo provar que a fada de dente existia. Ela foi lá e foi impregnada pelo ceticismo, muito influenciada pelo pai dela, pela mãe dela, que estavam fazendo perguntas para ela, mas ela colocou o ceticismo para poder questionar a verdade que ela queria. E aí esse ceticismo foi importante para ela chegar à conclusão de que os pais dela que eram a fada de dente. E causalidade, né? Na verdade, você precisa conseguir criar relações de causa e efeito. Então, esse evento, esse experimento, isso aqui vai causar aquilo. E aí é que tá, a grande questão é que todas essas coisas, elas são questionáveis. Quer dizer, então, que uma coisa que não é universal, não é científica, se a gente for, por exemplo, analisar um caso muito específico de alguma coisa que aconteceu numa escola que é surpreendente, mas aconteceu num único lugar, num único tempo, isso não é científico? Isso não é verdade, necessariamente. Às vezes, esse evento raro, ele é tão importante que faz a gente entender várias coisas. Por exemplo, passou há pouco tempo pelo sistema solar um objeto interplanetário que ele se acelerava em vez de reduzir sua velocidade. E aí criaram-se várias explicações para aquilo. Se era um cometa, do que ele era feito.
se era uma nave extraterrestre. Então, você era um exemplo muito particular, uma coisa que não era um meteoro, mas valia muito a pena você tentar entender o que era aquilo. A objetividade, ela é importante, a gente precisa ser objetivo, mas a gente tem que entender que certos experimentos eles precisam ser um pouco subjetivos, porque os experimentos também podem falar sobre nossas experiências, e nossas experiências, elas são subjetivas. E principalmente quando a gente está falando de pesquisa educacional, nós estamos influenciando muito o nosso lugar a partir da nossa posição como pesquisadores ali naquele lugar. Então a gente precisa deixar claro que nossas observações, essas observações, elas são de alguma maneira enviesadas, tá? Eu vou falar sobre isso na leitura para a semana que vem. Ceticismo eu acho que é importante, e nem tudo a gente vai conseguir criar uma relação de causa e efeito. Ainda mais, por exemplo, pesquisa educacional. Quem é professor sabe, às vezes você tem duas turmas. Uma turma você dá aula às 7 da manhã, outra turma você dá aula às 9 da manhã. Você preparou a mesma aula, as turmas elas têm alunos assim, de características semelhantes, eles têm a mesma idade, são mais ou menos no mesmo lugar, mas a sua aula às 7 horas da manhã, ela vai ser muito diferente da aula às 9 da manhã. Então, e você não consegue, do ponto de vista da educação, separar todas as variáveis para poder saber o que causou a diferença da aula das 7 horas para a aula das 9 horas. Tá? Então, você pode criar várias hipóteses, mas assim, você mesmo, você pode estar mais acordado, se os alunos estarem mais acordados, você pode estar, sei lá, você pode ter você pode gostar mais do segundo grupo do que do primeiro, você gostar mais do primeiro grupo do que do segundo. Então, é muito difícil você conseguir ter causalidade, principalmente nas ciências sociais, tá? Mas assim, é importante entender que é uma questão muito complexa mesmo. Tem vários artigos, tem várias pesquisas sobre cada uma dessas coisas. Tem gente que escreveu muito sobre esses assuntos, tá? Então, em vez de falar sobre ciência, a gente vai falar sobre ciências. E a gente está muito mais interessado na última que a gente vai falar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ciências matemáticas, eu acho que essa fala aqui é do Feyerabend, ele estava falando sobre o que é ciência para ele. Então ele fala que ciência é o conhecimento claro e evidente de algo, fundado quer sobre princípios evidentes de demonstrações, quer sobre raciocínios experimentais, ou ainda sobre análise da sociedade e dos fatos humanos. Olha que interessante. Quando a gente vê a primeira parte aqui, ó, fundado sobre princípios evidentes de demonstrações, a gente está falando das ciências matemáticas, né? Então a gente tem essa ciência que ela é baseado em axiomas e demonstrações em cima desses axiomas. Então, a gente está falando das ciências matemáticas. Raciocínios experimentais são as ciências experimentais. A física, por exemplo, a física experimental, né, você vai criar experimentos para poder tentar entender o mundo. E a última, né, análise da sociedade e dos fatos humanos, são as ciências sociais. Então, a gente tem ele enxergava 3 maneiras diferentes de classificar. Existem outras maneiras de classificar, né? Tem ciências duras e ciências morais, ciências sociais, ciências não sociais e tal, mas assim, eu acho que esse aqui é interessante porque todos nós aqui aprendemos, né, do ponto de vista das ciências matemáticas, e a gente observa o mundo do ponto de vista das ciências matemáticas. Isso é um problema quando a gente vai para as ciências sociais, porque as ciências matemáticas, elas se baseiam em princípios e você tem demonstrações que vão ser construídas a partir desses princípios, e você tem critérios de verdade que estão muito claros, você sabe? A implica B, é isso. Então você tem critérios de verdade que acontecem de maneira muito clara ali. É um paradigma esse. A gente precisa enxergar que é o paradigma das ciências matemáticas. Nas ciências matemáticas você tem a definição de verdade, a verdade ela existe dentro daquele contexto, e quando a gente vai para ciências experimentais, quando a gente vai fazer a matéria de física experimental na faculdade, a gente já tomou uma porrada, né? A gente, mas como assim? Esse experimento está errado? Por que eu tenho que pensar, por que eu tenho que calcular esse erro associado ao experimento? Esse erro da medida, que erro é esse? Então a gente já não é mais verdade, entendeu? A gente já tem uma possibilidade de que aquele experimento não está funcionando. E nas ciências sociais, essa sensação é muito mais difícil, porque a objetividade é questionada o tempo inteiro. Então o seu lugar como pesquisador e como observador da realidade, ele está sendo sempre questionado, né? Mas você está olhando desse ponto de vista porque você é um homem branco, heterossexual, que viveu dentro desse lugar. Se você fosse uma pessoa que tivesse vivido um outro tempo, num outro lugar, numa outra história, você teria observado o mesmo fenômeno de uma maneira diferente. E isso é verdade, sabe? E aí as ciências sociais, elas não são totalmente subjetivas, mas você deixar clara essa subjetividade consegue deixar mais claro para o leitor quem é que está observando aquele fenômeno
e como é que ele vai conseguir enxergar esse fenômeno a partir dos olhos dessa pessoa que está observando. Entenderam isso? Então, matemática, ciências matemáticas, ciências experimentais e ciências sociais são 3 paradigmas diferentes do que é ciência. Alô? E são 3 maneiras diferentes Só de para observar. mim ou para todo mundo? Oi? Oi, Marcelo? Não, tá normal aqui, Marcelo. Tá, bom, vamos seguir então. E aí isso é um problema, assim, quando a gente está falando de saber matemática, né? Isso é um problema, né? Porque a gente quer chegar à conclusão que é uma conclusão que é verdadeira, né? E na vida real as regras lógicas elas não se aplicam necessariamente, principalmente quando a gente está falando de saberes científicos, tá? Então a gente precisa se despir um pouco desse paradigma da ciência matemática para a gente conseguir ir para um outro lugar, tá? Bom, a gente já falou muito sobre o que é ciência, agora a gente vai tentar falar um pouco sobre o que é pesquisa, né? Então pesquisa é uma atividade sistematizada com o objetivo de testar uma hipótese. Então uma pesquisa é uma coisa muito específica, a gente está tentando testar uma hipótese, e aí essa hipótese que a gente está testando é a questão de pesquisa. A gente pode chegar à conclusão de que a questão de pesquisa que a gente está procurando é verdadeira, ou é falsa, ou a gente precisa de mais experimentos para a gente conseguir validar aquilo, tá? Mas a pesquisa é basicamente isso. Então, a gente começa a pesquisa com a apresentação do problema, a gente vai fazer uma problematização com auxílio referencial teórico, então, até quem já leu pesquisa em matemática sabe que isso é importante, você vai ver quem já escreveu sobre isso antes, vai trazer algumas referências e tal, e que é um diálogo que você vai fazer com outras pessoas que já produziram isso. Aí você vai fazer uma descrição do método da investigação, as fontes de dados, metodologia, isso é importante, você precisa saber a partir de onde, o que você vai investigar, quais são as fontes, né, de que maneira você vai olhar aquelas fontes. Você vai analisar os dados, a partir dessa análise de dados você vai concluir alguma coisa e você vai apontar outras coisas. Então, quando a gente está nas ciências sociais, é importante a gente perceber que a subjetividade é uma coisa que é importante para a gente deixar claro ela acontecer. Os fenômenos sociais eles são de difícil generalização, porque eles acontecem em situações que são situações muito específicas de uma maneira geral. Quase sempre as fontes de dados não são numéricas. A gente, quando está falando de pesquisa nas ciências sociais, a gente está falando de pesquisa qualitativa, quase sempre, tá? Claro que existe pesquisa quantitativa nas ciências sociais também, acontece com muita frequência, mas assim, que tipo de método que você vai utilizar vem a partir da pergunta que você vai fazer. Então a pergunta é importante e o método para responder essa pergunta pode ser um método numérico, um método qualitativo ou um método quantitativo. E isso é importante. Na verdade, isso é uma coisa que a gente não percebe a priori, né? Mas toda pesquisa na área das ciências sociais ela tem uma âncora filosófica ou epistemológica. Então, você tem grandes pensadores que embasam o pensamento, e esses grandes pensadores eles são importantes porque eles influenciam, inclusive, como é que você observa o mundo. Isso pode ser uma coisa direta ou uma coisa indireta. Você, por exemplo, não sabe necessariamente que um pesquisador que você está citando ele foi influenciado pelo pensamento do Nietzsche, mas assim, é importante você ler filosofia e você tá dentro desse lugar para você também ter mais certeza de ponto de vista que você está trabalhando, tá? Então ler filosofia é muito importante, principalmente os clássicos, Hegel, Nietzsche, Marx, esses filósofos são muito importantes para entender a educação, como é que ela acontece. Então, a gente colocou para vocês, eu coloquei para vocês um exercício, um dever de casa, que era ler um artigo que eu e a Luzia escrevemos, né? E aí, assim, aqui nesse slide anterior, a gente estava falando das características de uma pesquisa, que é a apresentação do problema e aí até os outros apontamentos. Então, o problema que a gente estava fazendo no artigo era tentar avaliar concepções de professores sobre soluções de problemas de contagem. A gente estava tentando entender como é que os professores analisam e dão valor a soluções diferentes de um problema de contagem. A gente fez isso. Então, a gente problematizou a partir do diálogo com outras pesquisas de educação matemática e de contagem. A gente pegou outros autores que estavam escrevendo e a gente trabalhou em cima deles. Nosso método foi uma pesquisa qualitativa com entrevistas semi-estruturadas e a gente analisou com análise de conteúdo. Então a gente pensou, vamos mostrar essas questões para esses professores e vamos gravar uma entrevista em que eles estiverem analisando isso. Então a gente analisou isso com a base da análise de conteúdo, construímos categorias, a gente construiu 3 categorias
E aí a gente apresenta as 3 categorias nas conclusões e no final a gente diz que a gente precisa pesquisar mais sujeitos, avaliar a viabilidade de outros modelos, que é o experimento que a gente acabou fazendo um ano depois, que a gente ainda precisa analisar, tá? Então é isso, a gente tem essa estrutura de uma pesquisa, ela está lá naquele artigo, naquela parte que eu pedi para vocês darem uma lida, tudo bem? Bom, é isso, acho que eu já falei bastante, já falei mais de 20 minutos, eu queria agora ouvir vocês um pouco e tentar tirar algumas dúvidas, se possível, e aí depois a gente passa para falar o que a gente vai fazer daqui para frente, tá bom? Vai, Marcelo. Então, Ulisses, eu tenho algumas dúvidas, sim. A primeira coisa é quando você se baseia dentro do método, assim, a gente está pensando dentro do método científico, beleza? Então, assim, quando você cria a sua atividade ou o seu questionário para apresentar aos professores, para tentar recolher esses dados, esse questionário ele foi baseado em algo que vocês já conheciam dentro dessa pesquisa prévia que vocês fizeram? Assim, ele já foi referendado, é um questionário padrão, assim, é um método padrão para recolher esse tipo de dado, porque é uma pesquisa social, e a pesquisa social acaba, na minha concepção, entrando muito dentro da estatística. Você precisa entender como é que vai funcionar a estatística para você entender, criar uma medida sobre essa pesquisa. Então, assim, eu queria entender um pouco como foi a escolha, porque muito provavelmente deve existir uma série de outros questionários ou uma série de outros métodos que existem para fazer aquela pesquisa sobre esse assunto. E aí, assim, essa análise da escolha do questionário, da escolha do método que você decidiu para mensurar aquilo que você quer, eu queria entender um pouquinho disso também. Eu adorei esse exemplo, Marcelo, porque esse exemplo ele é muito bom porque fala sobre paradigma e fala sobre base filosófica do que a gente está pensando. Então, assim, a partir da sua fala, eu entendo que você valida como ciência social um certo método, que é um método quantitativo, e que ele é baseado em questionários que são validados pela comunidade. E aí, esses questionários, eles, basicamente todos eles, a maior parte deles é baseado na psicologia, psicologia experimental, comportamental. Então, e isso é um paradigma de pensamento, que é um paradigma que é muito identificado na pesquisa social que é produzida nos Estados Unidos, né? Desde o começo do século XX, os Estados Unidos produzem pesquisas em ciências sociais a partir de questionários que são passados para as pessoas. Esses questionários eles são analisados ali dentro. Mas é importante e aí, essa técnica de questionários, a gente pode até falar sobre ela depois, ela tem várias maneiras de você fazer. Então, todo mundo cria um questionário, esse questionário é criado de alguma maneira. Então, normalmente, você cria uma ideia desse questionário e você vai e faz um pré-teste com pessoas que você não quer que sejam do seu grupo experimental, para você não desperdiçar essas pessoas. Aí você avalia se as respostas que você está chegando são as respostas que você gostaria, ou você muda, isso acaba mudando umas 3, 4 vezes durante o processo. Então, a produção de questionário, ela passa muito por isso, quando você vai produzir um questionário novo. E aí você precisa de dinheiro, você precisa de investimento para você conseguir pagar as pessoas para poder apresentar o questionário, irem lá, entrevistar e ficar na frente das pessoas para garantir que aquela pessoa está respondendo o questionário mesmo. Então é uma coisa que precisa de dinheiro, né? E às vezes é muito mais fácil quando você não tem esses recursos assim, você pegar uma pesquisa que já apareceu em algum momento e você vai pegar essa pesquisa e vai trazer essa pesquisa para um outro contexto. Então, será que aquelas mesmas validades que tiveram aquela pesquisa nos Estados Unidos, elas vão funcionar aqui no Brasil? Então é isso, você vai pegar um questionário que já está validado estatisticamente, com os critérios de validação da estatística, e você vai trazer esses questionários para cá, entendeu? Mas aí é preciso entender que você está dentro de um lugar que você está falando, que é um lugar da pesquisa experimental nas ciências sociais, em cima de questionário, e esse lugar ele é validado pela pesquisa da ciência matemática. Mas agora, se você está num outro lugar, você está, por exemplo, tentando entender como é que ocorrem as relações entre os sujeitos. As relações entre os sujeitos elas não conseguem ser medidas por um questionário. Então, aí você precisa de um outro tipo de instrumento de pesquisa,
E esse outro instrumento de pesquisa, ele também vai ser validado socialmente a partir de outros construtos teóricos e outros construtos filosóficos, né? Então, a gente percebe uma diferença entre a filosofia americana, que baseia as ciências experimentais, esse peso enorme nas ciências experimentais, inclusive nas ciências sociais, com a filosofia alemã, que já fala muito sobre as relações entre os sujeitos e como é que essas relações são constituídas e tal. E também isso é ciência, do mesmo jeito, assim, só que você está chegando a conclusões de maneiras diferentes com objetos diferentes. E são perguntas diferentes que você faz. Então, a gente pode pensar em generalização e normalização a partir de questionários, mas a gente não consegue pensar, a gente não consegue inferir de maneira clara como aquelas relações, elas transformam os sujeitos, sabe? Então, na minha tese, por exemplo, eu estava tentando entender como o estágio supervisionado ele é percebido, a importância do estágio supervisionado na prática dos sujeitos hoje. E aí eu precisava entender como é que eram os afetos, como é que eram as relações que eram estabelecidas na escola, na universidade. Então não dava para ter essas respostas no questionário, eu precisava entrevistar as pessoas, entendeu? E aí eu entrevistei 20 pessoas, gastou bastante tempo, gastou bastante energia, mas era uma ciência, era uma coisa diferente que estava acontecendo. Tá bom? Eu não sei se eu consegui responder você, mas eu só estou te dizendo que existem métodos para poder validar, esses métodos são socialmente referendados, assim como um paradigma, que é a mesma ideia que o Thomas Kuhn estava trazendo, tá bom? O Ulisses respondeu sim, obrigado. Assim, dá para entender então que existe uma ideia, alguns contrapontos a essa escola alemã e essa escola americana, e eu preciso estudar mais. É isso que eu entendi. Tá. Não, tá ótimo. Obrigado. Fala, Luciano. Ulisses, tem uma pergunta no chat do Felipe. Qual que é a pergunta? Peraí. Felipe. Um artigo pode relacionar outro, ou seja, pode contextualizar outras pesquisas? Sim, claro. Na verdade, é muito difícil você criar qualquer coisa do nada, tá? Então, quando a gente está falando daquela primeira parte, que é a parte deixa eu dar uma olhada aqui no meu PowerPoint, que eu já não lembro mais, tá? Peraí. A segunda parte, que é a problematização, né? A gente vai pegar o referencial teórico, a gente vai usar esse referencial teórico como base para a gente poder produzir novas coisas. Então, sim, a gente vai estar trabalhando dentro de uma comunidade de pesquisadores, e a gente precisa, é muito importante estar ancorado em outras respostas, né? Até porque a gente não consegue olhar para todos os lados. Todas as pessoas já olharam coisas parecidas, a gente vai trabalhar em cima disso. Era isso que você queria saber ou era uma coisa mais específica? Ok. Dando crédito, claro, a gente também vai falar sobre isso. A gente precisa dar crédito, a gente precisa saber como é que a gente faz para poder fazer essa revisão. Fala, Júlio César. Rodrigo está na frente, tá? Rodrigo tá, levantou primeiro, depois o Júlio. Pode falar, Rodrigo. Pode perguntar. Então, professora, mais uma vez aí, bom dia, Ulisses. Parabéns aí pela apresentação, Ulisses. Gostei muito. Então, Ulisses, o que me chamou muita atenção na apresentação, e eu queria dialogar isso com você e com os colegas, é como você colocou a relação entre a experimentação e o ceticismo. Eu achei isso sensacional. Primeiro porque você citou o exemplo da física. A gente vinha 300 anos de mecânica clássica com Newton, e aí veio Einstein através da intuição para propor uma nova lei, que foi a lei da relatividade. Então, teve toda uma quebra de paradigma, você também citou Euclides, achei isso muito pertinente. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, é que geralmente na pesquisa, na ciência, geralmente, a gente tem uma barreira muito grande para a gente poder enfrentar o ceticismo. E uma das formas para a gente poder quebrar esse ceticismo é através do experimento, onde a gente consegue provar aquilo aonde a gente quer chegar. E aí, qual é a síntese que eu faço? Quero fazer uma síntese com um artigo seu e publicado seu e da professora Luzia, que é o seguinte: me chamou muita atenção no artigo, Ulisses, eu queria que você me explicasse isso, debatesse isso, se for possível, a relação do Bruno, como ele enxergou isso. Então, ao meu ver, o Bruno, quando ele propôs a solução dele lá no artigo, eu achei que ele foi muito cético em relação, porque ele poderia ter tido uma investigação maior no aluno, Ulisses.
Eu não sei se eu estou sendo claro, queria que você pudesse me explicar isso. Eu estou trazendo essa síntese que você falou por artigo. Aí era isso. Tá, aí é muito difícil a gente falar sobre o Bruno, porque o Bruno não está aqui. Esse é um problema, né? A gente pode pensar o que o Bruno escreveu, o que o Bruno disse durante a entrevista, mas a gente não pode inferir muito sobre o que o Bruno pensa, né? Ou o que o Bruno pensaria, porque o Bruno, a gente não está perguntando para o Bruno, entende? Por que eu estou dizendo isso? É porque quando a gente escolhe um método, a gente também tem as limitações do nosso método. Então, o método que a gente usou foram entrevistas semi-estruturadas, essas entrevistas semi-estruturadas foram gravadas e as transcrições elas foram analisadas segundo análise de conteúdo. Então, o que a gente pode fazer? A gente cria categorias com análise de conteúdo, a gente analisa essas categorias com análise de conteúdo. Só isso que a gente pode fazer, entendeu? Então, a partir daí, a gente não pode inferir o que o Bruno faria ou o que eu faria se eu estivesse no lugar do Bruno, sabe? A gente pode falar, o Bruno, nessa situação, fez isso, sacou? E aí, a partir disso, a gente vai inferir outras coisas. Mas, assim, eu acho que você tem razão na sua crítica, mas é você tentando entender o ponto de vista do Bruno a partir das informações que você tem. E aí eu te coloco no outro lugar. Quando a gente vai escrever sobre Bruno, a gente tem que ser objetivo. A gente tem que pegar os dados, que no caso os dados são as transcrições, pegar as transcrições e analisar só as transcrições, sabe? E a gente analisa as transcrições à luz de outras pessoas que também analisaram outras coisas parecidas. Então, tipo, outros pensamentos, assim, outras insights que a gente possa ter sobre o mundo, eles são limitados porque a gente está limitando o nosso instrumento de pesquisa, que no caso é a entrevista semi-estruturada. Entendeu o que eu quis dizer? Perfeito, professor, perfeito. Só uma outra pauta aqui para encerrar, para dar palavra para os outros colegas, é o seguinte, só para tirar uma dúvida, se você me responder, essa análise do artigo seu com a professora Luzia, pegando esses professores e tal, podemos dizer que foi uma análise investigativa, ou professor, ou foi uma análise mais experimental? Essa é a minha dúvida, eu encerro aqui. Ou os dois. Pois é, se a gente fosse pensar em análise experimental, seria uma coisa mais do que o Marcelo estava falando mais cedo. Seria você ter um grupo de controle, esse grupo de controle, grupo experimental, e você vai aplicar um experimento nesses dois grupos e você vai chegar a alguma conclusão sobre isso. Então, eu não diria que foi uma coisa experimental, não diria que foi um procedimento experimental. Foi um procedimento social, que foi a interação entre o entrevistador e os sujeitos, mediado por uma questão, que eram as questões que foram produzidas pelos estudantes. Então, é importante isso. A gente tem limitações no que a gente faz. Então, esse artigo também tem limitações. Essas limitações são do ponto de vista do método também, tá? Bom, vamos lá. A última pergunta do Júlio, né? Deixa eu ver se fala do horário aí. Seu. Tá bom. Vai lá, Júlio. Bom dia a todos. É só para tirar uma dúvida que o senhor comentou sobre o questionário, a diferença da escola alemã para a escola americana. Se pudesse explicar um pouco melhor sobre isso, que eu não entendi direito. Júlio, vai ser difícil. Tá, vai ser muito difícil, porque explicar isso é também explicar como é que foi a formação do povo alemão e como é que foi a formação do povo americano, entende? E também é difícil você também pensar na escola filosófica alemã, porque a Alemanha ela era muito, muito importante, principalmente no final do século XIX, no começo do século XX, do ponto de vista da filosofia de uma maneira geral. Então você tem muitos filósofos importantes, o Hegel, o Nietzsche, que eu já tinha falado. Boa parte da filosofia mais importante do mundo foi produzida na Alemanha. E, na verdade, a gente pode observar outra corrente muito importante, principalmente no século XX, que é a filosofia francesa. E aí a gente já ouve falar mais dela na educação, que é a filosofia lá do Sartre, de Simone de Beauvoir e do Foucault, que também é diferente das outras duas. Eu diria o seguinte, a formação do povo americano, e a filosofia ela é muito influenciada pela formação do povo, ela é baseada naquelas ideias do sonho americano, de você conseguir construir o mundo a partir do seu próprio esforço. Então, por causa disso, eles são muito influenciados pelo positivismo, né? Que é uma corrente filosófica que é muito influenciada por essa ideia de você tem uma organização hierárquica dos conhecimentos, você tem
hipóteses e teses a você demonstrar. Então, eles foram muito influenciados por essa filosofia positivista. Já os alemães, eles já estavam pensando em outra coisa mais fenomenológica, num ponto de vista de você tentar entender a natureza das coisas, e não necessariamente a natureza das coisas ela é uma coisa tão simples de pensar como uma coisa hierarquizada, né? Você pensar o mundo como uma coisa muito mais complexa. Já os franceses, eles já estavam pensando em outros tipos de relações que são importantes para a educação, que são relações de poder que acontecem dentro daquele lugar, que é o livro do Foucault da microfísica do poder, ou então de como é que o Estado ele acaba influenciando a construção da escola pública e tal. Então, o que eu preciso dizer para você, Júlio, a gente precisa ler mais sobre os filósofos para tentar entender como é que essas diferentes correntes de pensamento elas tentam entender o mundo. E aí, a partir disso, a gente também consegue entender melhor a ciência que é produzida, a partir de como esses filósofos entenderam o mundo e construíram suas explicações sobre como é que o mundo ocorre. Tá bom? Eu sei que não é nada fácil falar sobre isso sem leitura, cara. A gente precisava ler mais sobre isso. A gente pode pensar nisso para o segundo semestre, tá bom? Obrigado. Bom, é isso, gente. Vou parar aqui a gravação. Tá.